Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Hoje a gente tem um tema mais do que interessante. É um desafio que foi colocado para o CBN, o seu trabalho, apresentado pelo senhor Cavalcante. Ele é um empresário da região de Jardim Limoeiro e mandou um e-mail aqui para o CBN, o seu trabalho, angustiado, dizendo que ele tem um empregado, que é o empregado mais importante da empresa dele, e que esse empregado está indo embora. E que ele precisa negociar com esse empregado alguns direitos dele. Daí ele me fez uma pergunta desafiadora. Ele questiona se é possível ele resolver os interesses, a distância de interesses deles, as diferenças de interesses, pela via arbitral, por meio da contratação de um árbitro. Então, antes de responder isso ao seu Cavalcante, eu antes queria fazer uma ponderação de algo que é muito importante quando a gente fala de justiça arbitral no Brasil. A primeira coisa é que a solução de conflitos com celeridade, ela sempre foi um desafio para o judiciário, né, que tem um processo e procedimentos a serem respeitados e, ao mesmo tempo, precisa ser célere. E, especialmente, depois da Constituição de 88, que preza por inúmeros valores e ideais da sociedade brasileira, esse tema tem sido constantemente levantado, principalmente porque a Constituição também previu a arbitragem em algumas situações. Assim, se a gente pensar nessa perspectiva, a justiça arbitral, que foi regulamentada somente em 96, apesar da Constituição ter previsto para algumas situações, só em 96, pela Lei 9.307, que ela foi regulamentada, ela tem sido usada na resolução de conflitos, mas que tem como característica uma tramitação convencional que poderia gerar grandes prejuízos como questões comerciais. Ela tem sido muito utilizada para questões comerciais. Mas a utilização da justiça arbitral em litígios trabalhistas, especialmente naqueles que envolvem um único trabalhador, ela tem sido duramente criticada pela melhor doutrina do direito do trabalho, por parlamentares, por magistrados e por estudiosos. O principal argumento contra o uso da arbitragem no conflito que envolve empregado e empregador individual é que no direito do trabalho os direitos são indisponíveis. Eles pertencem ao empregado diretamente, sim, mas indiretamente eles fazem parte de um patamar civilizatório mínimo que a nossa sociedade escolheu. Então, a justiça arbitral, ela se mostra eficiente quando há equilíbrio entre as partes. Mas no caso da relação de emprego, você tem alguém que é hipossuficiente economicamente, é mais fraco economicamente. Então, isso não vem sendo acolhido nem pela doutrina, nem pelas jurisprudências majoritárias do país. Com base, assim, nessa primeira ponderação, eu também não posso negar ao seu Cavalcante o direito de saber que há, mesmo que remotamente, mas muito remotamente, quem defenda que a arbitragem possa ser usada em litígios, em lides, em conflitos envolvendo um único trabalhador, quando esse único trabalhador ocupa altos cargos, que me parece a situação, eu não conheço o caso, não estou dando consulta, estou falando em tese do problema, quando esse trabalhador ocupa altos cargos e é bem remunerado. Porque esse empregado teria, diferentemente da grande maioria de empregados, a condição ou condições de se defender em possíveis coações da empresa ou do poder econômico. Mas, apesar de existir quem defenda isso, eu volto a chamar a atenção que esse é um posicionamento isolado. Grande parte defende que, independente de ser um autoempregado e bem remunerado, a condição de estar submetido à vontade da empresa é uma condição típica da relação de emprego em relação ao empregado. Daí, não ser aceita a arbitragem. A Constituição, a nossa Constituição brasileira de 88, ela autoriza sim a arbitragem, mas na negociação de dissídios coletivos, que é aquilo que são aqueles que têm de um lado o sindicato da categoria de trabalhadores e de um lado o sindicato da categoria de empresários, ou, se não tiver o sindicato de empresários como um todo, tem uma ou mais empresas. Nesse caso, ninguém tem dúvida de que é possível, sim, acontecer
a arbitragem como método de solução de conflito. Já em relação ao contrato de emprego, pelo fato de ser muito desigual a situação das partes, mesmo que a pessoa tenha um cargo importante, ganhe bem e seja bem informada, a maior parte da doutrina e da jurisprudência diz que essa pessoa não teria como reagir às imposições do poder econômico. Eu acho também importante lembrar que a lei da arbitragem exige que se escolha um árbitro de comum acordo. Mas isso acaba virando, em se tratando, por exemplo, da hipótese de ser um empregado, pessoa individual, um empregado individual, virando sempre uma imposição do empregador. Porque quando a pessoa assina o contrato de trabalho, falando que uma câmara arbitral é que vai resolver as questões trabalhistas, fica claro que ela não teve escolha, porque no ato da admissão, a pessoa ela tem tanto desejo de ser contratada, de ser empregada, que ela não tem como impor as condições dela, né? Fica claro que não houve escolha livre por parte dessa pessoa. E depois também tem a questão da remuneração, né? Esse serviço que é privado, ele é pago pelo patrão, que é quem tem mais dinheiro. Então, a gente vê uma mácula na liberdade das partes de contratarem e de se colocarem como é o ideal nessa forma de autocomposição de conflitos, sem a presença do Estado, que não dá para acontecer mesmo no direito do trabalho. E aí a gente tem que exemplificar, eu acho importante que eu exemplifique para o seu Cavalcante, que a justiça arbitral, portanto, ela tem se apresentado, sim, como uma solução muito bacana para demandas de grupos econômicos que precisam de soluções imediatas, para as questões especializadas. Por exemplo, se uma empresa de aviação e uma de abastecimento estão divergindo sobre o fornecimento de gasolina, elas não podem esperar 7 anos, 10 anos pela solução desse conflito, elas precisam de uma solução imediata. Nesse caso, a arbitragem é muito positiva. E, além disso, a decisão tem o mesmo valor de uma sentença judicial. Então, sendo a arbitragem célere, porque não cabe recurso dessa decisão, ela acaba atendendo aos interesses comerciais. Outro ponto muito bacana da arbitragem, não em direito do trabalho, mas para essas questões comerciais, é que na arbitragem acontece aquilo que é difícil acontecer no judiciário. Na arbitragem é possível eleger uma pessoa muito especializada num recorte de um assunto muito especificado. E isso é muito positivo na hora de conseguir construir uma solução amigável entre as partes ou uma solução de própria iniciativa das partes, porque já no judiciário não, o juiz precisa ter um campo mais largo de entendimentos e algumas questões são muito específicas e acabam detendo maior necessidade dele se debruçar sobre aquilo. Então, seu Cavalcante, a sua ideia, a princípio, ela é muito louvável, porque a gente deve realmente recorrer ao Estado quando não existe chance da gente entabular um processo negocial e amistoso com a pessoa que reclama por algum direito ou interesse diante de nós, mas em se tratando de direito do trabalho, eu tenho que desanimar o senhor e dizer que, sendo uma relação em que há uma disparidade muito grande entre as partes, ela não se mostra eficiente na perspectiva principiológica do direito do trabalho. Ou seja, o senhor não vai conseguir, com essa sentença arbitral, conseguir o cumprimento no sentido de tê-la como válida para todos os efeitos jurídicos. Daí não vale a pena. Qual é a solução que eu proponho para o senhor e para todas as pessoas interessadas nisso? Recorrer ao sindicato da categoria de trabalhadores e tentem entabular um acordo com a presença do sindicato. Não vai ser um árbitro, vai ser alguém que vai ter uma visão também protetora dos trabalhadores, mas como é alguém que conhece as empresas, eles também vão saber qual é a sua realidade empresarial e daí é muito provável que o senhor consiga um acordo que seja bom para ambos. Então, hoje a gente falou sobre justiça arbitral e na semana que vem a gente volta conforme a demanda dos ouvintes e os temas mais polêmicos do Brasil. Obrigada, Fernanda. Um bom dia a você e aos ouvintes da CBN. Tchau.